Jeremias 7. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Coloca-te ao portão da casa do Senhor e proclama lá esta palavra e dize: Ouvi a palavra do Senhor, todos vós de Judá, que entrais nestes portões para adorar ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Emendai os vossos caminhos e os vossos feitos, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis vós em palavras mentirosas, dizendo: O templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor são estes. Pois se vós emendardes completamente os vossos caminhos e os vossos feitos, se vós realizardes julgamento entre um homem e seu próximo, se vós não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses, para vosso mal, então eu vos farei habitar neste lugar, na terra em que eu dei para vossos pais, para sempre e sempre. Eis que vós confiais em palavras mentirosas, que não podem beneficiar. Ireis vós roubar, assassinar e cometer adultério, e jurar falsamente, e queimar incenso para Baal, e andar após outros deuses a quem não conheceis. E vireis e vos colocareis perante a mim, nesta casa, que é chamada pelo meu nome, e direis: Nós somos livres para fazer todas estas abominações? É, pois, esta casa, que é chamada pelo meu nome, um esconderijo de ladrões aos vossos olhos? Eis que eu tenho visto isto, diz o Senhor. Porém, ide vós agora para meu lugar que estava em Siló, onde, no princípio, eu coloquei o meu nome, e vede que eu lhe fiz pela perversidade, e vede o que eu lhe fiz pela perversidade do meu povo Israel. E agora, porque vós tendes feito todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, madrugando e falando, porém vós não ouvistes, e eu vos chamei, porém vós não respondestes. Portanto, eu farei a esta casa que é chamada pelo meu nome, em que vós confiais, e ao lugar que eu dei a vós e a vossos pais, como fiz em Siló, e eu vos lançarei da minha presença, assim como eu expeli todos os vossos irmãos, e a toda a semente de Efraim. Portanto, não ores por este povo, nem levantes clamor nem oração por eles, nem faças intercessão a mim, pois eu não ouvirei. Não vês tu que eles fazem nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos juntam madeira e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam suas massas para fazerem bolos para a rainha do céu, e derramam ofertas de bebida para outros deuses, para que eles possam me provocar a ira. Eles provocam-me a ira, diz o Senhor. Não provocam eles a si mesmos para a confusão das suas próprias faces? Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que a minha ira e a minha fúria serão derramados sobre este lugar, sobre homem e sobre animal, e sobre as árvores do campo, e sobre o fruto do chão, e se queimará e não se apagará. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Colocai vossas ofertas queimadas com os vossos sacrifícios, e comei carne, pois eu não falei a vossos pais, nem ordenei-lhes no dia em que os trouxe para fora da terra do Egito, a respeito de ofertas queimadas ou sacrifícios. Porém, isto lhe ordenei, dizendo: Obedecei-me a vós, e eu serei vosso Deus, e vós sereis meu povo. E andai em todos os caminhos que vos tenho ordenado, para que isto vos vá bem. Porém, eles não escutaram, nem inclinaram seus ouvidos. Porém, andaram nos conselhos e na imaginação dos seus corações perversos, e assim retrocederam e não avançaram, desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até este dia. Eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, diariamente madrugando e enviando-os. Contudo, eles não me escutaram, nem inclinaram os seus ouvidos. Porém, endureceram a sua cerviz e fizeram pior que seus pais. Portanto, tu falarás todas estas palavras para eles. Porém, eles não te escutarão. Tu também os chamarás, porém eles não te responderão. Porém, tu lhes dirás: Esta é uma nação que não obedece à voz do Senhor, seu Deus, nem recebe correção, e a verdade já pereceu e foi cortada de sua boca.
Corta teu cabelo, ó Jerusalém, e lança-o fora, e ergue uma lamentação sobre os lugares altos, pois o Senhor rejeitou e abandonou a geração do seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o mal à minha vista, diz o Senhor. Eles colocaram as suas abominações na casa sobre a qual é invocado o meu nome. E eles edificaram os lugares altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimar os seus filhos e suas filhas no fogo, o que eu não lhes ordenei e nem chegou ao meu coração. Portanto, eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que este não será mais chamado Tofete, nem o vale do filho de Inom, mas o vale da matança, pois eles enterrarão em Tofete até não haver mais lugar, e as carcaças deste povo servirão de comida para as aves do céu e para os animais da terra, e ninguém os espantará. Então eu farei cessar da cidade de Judá e das ruas de Jerusalém a voz de regozijo e a voz de júbilo, e a voz do noivo e a voz da noiva, pois a terra será desolada. Jeremias 8. Naquele tempo, diz o Senhor, eles irão trazer para fora das suas sepulturas os ossos dos reis de Judá, e os ossos dos seus príncipes, e os ossos dos sacerdotes, e os ossos dos profetas, e os ossos dos habitantes de Jerusalém. E eles os espalharão perante o sol e a lua e todo o exército do céu, a quem eles têm amado, e a quem eles têm servido, e após quem eles têm andado, e a quem eles têm buscado, e a quem eles têm adorado. Eles não serão reunidos, nem serão enterrados, eles serão por esterco sobre a face da terra, e morte será escolhida ao invés de vida por todo o remanescente daqueles que sobrarem é desta família maligna, que restarem em todos os lugares para onde eu os tenho impelido, diz o Senhor dos Exércitos. Além disso, tu lhes dirás, assim diz o Senhor, eles cairão e não se levantarão, desviar-se-ão e não retornarão, porque, pois se desvia este povo de Jerusalém por uma apostasia perpétua. Eles agarraram-se firmemente ao engano. Eles recusam-se a retornar. Eu escutei e ouvi, porém eles não falaram corretamente. Nenhum homem arrepende-se de sua perversidade, dizendo, o que eu tenho feito? Cada um atenta para o seu rumo, como o cavalo arroja-se para dentro da batalha. Sim, a cegonha no céu conhece seus tempos determinados, e a tartaruga e o grou e a andorinha observam o tempo de sua vinda. Porém o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis, não somos sábios, e a lei do Senhor está conosco? Eis que certamente em vão fez ele isto, a pena dos escribas é vã. Os homens sábios estão envergonhados, eles estão consternados e capturados. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor, e que sabedoria há neles. Portanto, darei as suas esposas a outros, e os seus campos para aqueles que os herdarão. Pois cada um, desde o menor até o maior, é dado à ganância, desde o profeta até o sacerdote. Cada um deles comporta-se falsamente, porque eles curaram a ferida da filha do povo superficialmente, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Estavam, pois, envergonhados quando cometeram abominação? Não, de modo algum envergonharam-se, nem foram capazes de envergonhar-se. Portanto, eles cairão no meio dos que caem. No momento da sua visitação serão desmoralizados, diz o Senhor. Eu certamente os consumirei, diz o Senhor. Não haverá uvas na vinha, nem figos na figueira, e a folha irá murchar. E o que eu lhes dei deixarão de existir por causa deles. Porque nós nos sentamos imóveis, reuni-vos e entremos nas cidades protegidas, e estejamos ali em silêncio. Pois o Senhor, nosso Deus, nos emudeceu, e nos deu água de fel para beber, porque nós pecamos contra o Senhor. Nós procuramos paz, porém não chegou bem algum, e o tempo da cura, e eis que nos sobreveio a aflição. O resfolegar dos seus cavalos foi ouvido desde Dan. A terra toda tremeu ao som do relinchar dos seus fortes, porque eles chegaram e devoraram a terra e tudo o que há nela, a cidade e aqueles que habitam nela.
Porque eis que eu enviarei entre vós serpentes e cocatrizes, contra as quais não haverá encantamento, e elas vos morderão, diz o Senhor. No tempo em que eu me confortaria contra a tristeza, meu coração desfalece em mim. Eis a voz de choro da filha do meu povo, por causa daqueles que habitam em uma região distante. Não está o Senhor em Sião? Não está o seu rei dentro dela? Porque eles me provocaram a ira com as suas imagens esculpidas e com estranhas vaidades. A colheita passou, o verão está terminado, e nós não estamos salvos. Pela ferida da filha do meu povo estou ferido, estou de luto, e o assombro tomou conta de mim. Não há bálsamo em Gileade, não há médico lá? Por que então não se recuperou a saúde da filha do meu povo? Jeremias 9. Oh, se a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em uma fonte de lágrimas, para que eu pudesse chorar dia e noite pelos mortos da filha do meu povo. Oh, que eu tivesse no deserto um acampamento temporário para homens que viajam a pé, para que o meu povo fosse como eles, pois eles são todos adúlteros, um bando de homens traiçoeiros. E eles curvam suas línguas como o arco para mentiras. Porém, não são valentes para a verdade sobre a terra, porque prosseguem de mal para mal e não me conhecem, diz o Senhor. Prestai muita atenção, cada um a seu próximo. E não confiai em nenhum irmão, pois todo irmão irá usurpar, e todo o próximo andará com difamadores. E eles enganarão cada um a seu próximo, e não falarão a verdade. Eles ensinaram suas línguas e proferiram mentiras, e cansaram-se de cometer iniquidade. Tua habitação está no meio do engano, por meio do engano recusam-se a me conhecer, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu os fundirei e os provarei, pois como eu agirei por causa da filha do meu povo. A sua língua é como uma flecha atirada que profere engano. Com a sua boca cada um fala pacificamente a seu próximo, mas no coração prepara-lhe emboscada. Não os visitarei por estas coisas, diz o Senhor. Não será minha alma vingada de uma nação como esta? Pelos montes erguerei um choro e pranto, e pelas habitações do deserto uma lamentação, porque elas estão completamente queimadas, tanto que ninguém pode atravessá-las, nem podem os homens ouvir a voz do gado. Tanto as aves dos céus quanto os animais fugiram e se foram. E eu farei de Jerusalém montões e um antro de dragões, e farei as cidades de Judá desoladas, sem um habitante. Quem é o homem sábio que possa entender isto? E quem é aquele a quem a boca do Senhor falou, para que ele possa declarar isto? Por que razão a terra perece e está completamente queimada como um deserto que ninguém atravessa? E o Senhor diz: porque eles abandonaram a minha lei, a qual eu coloquei perante eles, e não obedeceram à minha voz, nem andaram nela, mas andaram após a imaginação do seu próprio coração, e após os Baalins, conforme seus pais lhes ensinaram. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que eu alimentarei com absinto este povo, e darei água de fel para beber. Eu também os dispersarei entre os pagãos, a quem nem eles e nem os seus pais conheceram, e enviarei uma espada após eles, até que eu os consuma. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai e chamai as pranteadeiras, para que possam vir, e mandai buscar mulheres habilidosas para que venham, e que se apressem e ergam um pranto por nós, e que nossos olhos percam o vigor com lágrimas, e nossas pálpebras jorrem águas, porque uma voz de pranto se ouve em Sião. Como estamos arruinados! Nós estamos verdadeiramente perplexos, porque abandonamos a terra, porque nossas habitações nos expeliram. Contudo, ouvi a palavra do Senhor, ó vós mulheres, e que vosso ouvido receba a palavra da sua boca, e ensinai vossas filhas e pranto, e cada uma a sua vizinha a lamentação.
Porque a morte adentra nossas janelas e entrou nos nossos palácios para cortar os filhos do lado de fora e os homens jovens das ruas. Fala, assim diz o Senhor, até as carcaças dos homens cairão como esterco sobre o campo aberto, e como o punhado atrás do segador, e ninguém irá catá-los. Assim diz o Senhor, não se glorie o homem sábio na sua sabedoria, nem se glorie o homem poderoso no seu poder. Tampouco se glorie o homem rico em suas riquezas, mas permitam aquele que se gloria gloriar-se nisto, que ele me conheça e saiba que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, pois nestas coisas me deleito, diz o Senhor. Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que eu punirei todos aqueles que são circuncidados com os incircuncisos, Egito e Judá, e Edom, e os filhos de Amon, e Moabe, e todos que estão nas regiões extremas, que habitam no deserto, pois todas estas nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa no coração. Jeremias 10. Ouvi a palavra do Senhor, ouvi a palavra que o Senhor fala, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho do pagão, e não estai consternados aos sinais do céu, pois os pagãos estão consternados por causa deles, porquanto os costumes do povo são vãos, pois uma corta uma árvore da floresta, obra das mãos do trabalhador com machado. Eles a adornam com prata e com ouro, eles a firmam com pregos e com martelos, para que não se mova. Estão posicionados como a palmeira, porém não falam. Eles precisam ser carregados porque não podem andar. Não ficai temerosos por causa deles, porque eles não podem fazer o mal, nem também está neles o fazer o bem. Visto que ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, o teu nome é grande em poder. Quem não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois a ti isto pertence. Visto que dentre todos os homens sábios das nações e em todos os seus reinos não há ninguém semelhante a ti, mas todos eles são estúpidos e tolos. O tronco é um ensino de vaidades. Trazem prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz, a obra de um trabalhador e das mãos de um fundidor. Vestem-se de azul e púrpura, todos são obras de homens habilidosos. Porém o Senhor é o verdadeiro Deus. Ele é o Deus vivo e um Rei eterno. Ao seu furor a terra irá tremer, e as nações não serão capazes de aguentar sua indignação. Deste modo lhe direis, os deuses que não fizeram os céus e a terra, até eles irão perecer sobre a terra e debaixo destes céus. Ele fez a terra pelo seu poder, ele estabeleceu o mundo pela sua sabedoria e estendeu os céus pelo seu discernimento. Quando ele pronuncia sua voz, há uma grande quantidade de águas nos céus. E ele faz os vapores subirem desde os confins da terra. Ele faz relâmpagos com chuva e faz o vento sair dos seus tesouros. Todo homem é bruto em seu conhecimento, todo fundidor fica perplexo diante da sua imagem esculpida, pois a sua imagem fundida é falsa, e nelas não existe nenhum fôlego. Elas são vaidade e a obra de erros. No tempo da visitação, elas perecerão. A porção de Jacó não é semelhante a elas, pois ele é o anterior a todas as coisas, e Israel é a vara de sua herança. O Senhor dos exércitos é seu nome. Ajunta da terra a tua mercadoria, ó habitante da fortaleza, porque assim diz o Senhor, eis que desta vez arremessarei como se fora com uma funda os habitantes da terra, e os angustiarei para que venham sentir isto. Ai de mim por causa da minha ferida. Minha ferida é dolorosa, porém eu disse, verdadeiramente esta é uma tristeza, e eu tenho que suportá-la. Meu tabernáculo está saqueado, e todas as minhas cordas estão rompidas. Meus filhos se vão de mim, e já não existem. Não há mais ninguém para estender minha tenda e para levantar as minhas cortinas, pois os pastores tornaram-se estúpidos e não buscaram ao Senhor.
Portanto, eles não prosperarão, e todos os seus rebanhos serão espalhados. Eis que o barulho do rumor é chegado, e um grande tumulto proveniente da região do norte para fazer as cidades de Judá desoladas, e uma toca de dragões. Ó Senhor, eu sei que o caminho do homem não está nele mesmo, nem encontra-se nele o dirigir dos seus passos. Ó Senhor, corrige-me, porém com julgamento, não em tua ira, para que não me reduzas a nada. Derrama tua fúria sobre o pagão que não conhece a ti e sobre as famílias que não invocam teu nome, pois eles tragaram a Jacó e o devoraram, e o consumiram e desolaram a sua habitação. Jeremias 11. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Ouvi vós as palavras deste pacto, e falai aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém, e dize-lhes assim diz o Senhor Deus de Israel: Amaldiçoado seja o homem que não obedecer às palavras deste pacto, que ordenei aos vossos pais no dia em que eu os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: Obedecei a minha voz e fazei conforme tudo o que eu vos ordenei. Então vós sereis meu povo e eu serei vosso Deus, para que eu possa realizar completamente o juramento que fiz aos vossos pais e dar-lhes uma terra que mana leite e mel, como é neste dia. Então eu respondi e disse: Que assim seja, ó Senhor. Então o Senhor me disse: Proclama todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: Ouvi vós as palavras deste pacto e cumpri-as, pois eu seriamente adverti a vossos pais no dia em que eu os tirei da terra do Egito até este dia, madrugando e advertindo, dizendo: Obedecei a minha voz. Contudo, eles não obedeceram, nem inclinaram seus ouvidos, porém andaram cada um na imaginação do seu coração malvado. Portanto, eu trarei sobre eles todas as palavras deste pacto, as quais eu ordenei que lhes cumprissem, porém eles não o fizeram. E o Senhor disse para mim: Há uma conspiração entre os homens de Judá e entre os habitantes de Jerusalém. Eles retornaram às iniquidades dos seus antepassados, os quais se recusaram a ouvir as minhas palavras, e eles se foram após outros deuses para os servirem. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram o meu pacto, que estabeleci com os seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: Eis que eu trarei o mal sobre eles, e não serão capazes de escapar. Ainda que eles clamem a mim, eu não os escutarei. Então as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém irão e clamarão aos deuses, a quem eles oferecem incenso. Porém, eles não os salvarão de modo algum no tempo da sua aflição. Pois conforme o número das tuas cidades eram teus deuses, ó Judá, e conforme o número das ruas de Jerusalém levantaste altares para aquela coisa vergonhosa, até altares para queimar incenso a Baal. Portanto, não ores por este povo, nem ergas um clamor ou oração por eles, pois eu não os ouvirei quando clamarem a mim pela sua aflição. O que minha amada faz em minha casa, visto que ela forjou lascívia com muitos, e a carne santa passou de ti. Quando tu fazes o mal, então tu te regozijas. O Senhor chamou teu nome uma oliveira verde, bela e de fruto excelente. Com o barulho de um grande tumulto, ele ateou fogo ao redor dela, e se quebraram os seus ramos. Pois o Senhor dos exércitos que te plantou pronunciou o mal contra ti, por causa do mal da casa de Israel e da casa de Judá, o qual fazem contra si mesmos, para me provocar a ira ao oferecer incenso a Baal. E o Senhor deu-me conhecimento disto, e eu sei isto. Então me mostraste os seus feitos, porém eu era como um cordeiro ou um boi que é levado ao matadouro. E eu não sabia que eles tinham planejado intentos malignos contra mim, dizendo: Destruamos a árvore com o seu fruto, e cortemo-lo da terra dos viventes, para que o nome não seja mais lembrado. Porém, o Senhor dos exércitos, que julga justamente, que provas os rins e o coração,
Permita-me ver a tua vingança sobre eles, pois a ti revelei minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que buscam tua vida, dizendo: não profetizes no nome do Senhor, para que tu não morras por nossa mão. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os punirei, os homens jovens morrerão pela espada, e os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome, e não haverá remanescente deles, pois eu trarei o mal sobre os homens de Anatote até o ano da sua visitação. Jeremias 12. Justo és tu, ó Senhor, quando eu pleiteio contigo. Contudo, permita-me falar contigo sobre os teus juízos. Por que prospera o caminho do perverso? Por que razão estão felizes todos aqueles que se comportam traiçoeiramente? Tu os plantastes, sim, eles deram raízes, eles crescem, sim, eles produzem fruto. Tu estás próximo às suas bocas e longe dos seus rins. Porém tu, ó Senhor, me conheces. Tu me viste e provaste o meu coração diante de ti. Retira-os como ovelhas para o matadouro e prepara-os para o dia da matança. Até quando irá a terra gemer e as pastagens de todo o campo murchar pela perversidade daqueles que nela habitam? Os animais estão consumidos, e os pássaros, porque eles disseram: ele não verá nosso término. Se tu corres com homens que estão a pé, e eles têm te cansado, então como podes tu lutar contra cavalos? E se na terra de paz, onde tu confiaste, eles te cansaram, então como farás na cheia do Jordão? Porque mesmo teus irmãos e a casa de teu pai, até eles se comportam traiçoeiramente para contigo. Sim, eles convocaram uma multidão contra ti. Não acredites neles, ainda que te falem belas palavras. Eu abandonei a minha casa, eu deixei a minha herança, eu entreguei a amada da minha alma na mão dos seus inimigos. Minha herança é para mim como um leão na floresta. Levanta a sua voz contra mim, portanto, eu a aborreci. Minha herança é para mim como um pássaro salpicado. Os pássaros de todas as direções vêm contra ela. Vinde, reuni todos os animais do campo, vinde para devorá-la. Muitos pastores destruíram a minha vinha, eles pisotearam a minha porção, transformaram minha agradável porção em um deserto desolado. Eles desolaram, e a mim clama na sua desolação. A terra toda está desolada, porque nenhum homem traz isto ao coração. Os saqueadores vieram sobre todos os lugares altos, por todo o deserto, pois a espada do Senhor devorará desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra. Nenhuma carne terá paz. Eles semearam trigo, porém colherão espinhos. Eles se exauriram, porém não lucrarão. Se envergonharam dos vossos rendimentos por causa da grande ira do Senhor. Assim diz o Senhor contra todos os maus vizinhos, que tocam a herança que eu fiz o meu povo Israel herdar. Eis que eu os arrancarei da sua terra e retirarei a casa de Judá do meio deles. E acontecerá que após eu os ter arrancado, eu retornarei e terei compaixão deles. E os trarei novamente, cada homem para a sua herança e cada homem para a sua terra. E acontecerá que, se eles diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, o Senhor vive, como ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então eles serão edificados no meio do meu povo. Mas, se eles não obedecerem, eu removerei e destruirei completamente aquela nação, diz o Senhor. Jeremias 13. Assim me disse o Senhor: vai e compra para ti um cinto de linho e coloque-o sobre seus lombos, e não o coloque em água. Então eu comprei um cinto conforme a palavra do Senhor e o coloquei sobre meus lombos. E a palavra do Senhor veio até mim pela segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste e que está sobre seus lombos, e levanta-te e vai ao Eufrates e esconde-o lá em um buraco na rocha. Então eu fui e o escondi próximo ao Eufrates, como o Senhor me ordenou. E aconteceu que depois de muitos dias, que o Senhor disse para mim: levanta-te e vai ao Eufrates, e toma dali o cinto que te ordenei esconder ali.
Então eu fui ao Eufrates e cavei, e tomei o cinto do lugar onde eu o tinha escondido. E eis que o cinto estava desfigurado, para nenhuma utilidade ele era proveitoso. Então a palavra do Senhor veio até mim, dizendo: Assim diz o Senhor: Deste modo irei eu desfigurar o orgulho de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Este povo malvado, que se recusa a ouvir minhas palavras que anda na imaginação do seu coração, e anda após outros deuses, para servi-los e para adorá-los, serão precisamente como este cinto, que para nada presta. Pois como o cinto se adere aos lombos de um homem, assim eu fiz aderir-se a mim a casa inteira de Israel e a casa inteira de Judá, diz o Senhor, para que eles pudessem ser para mim por um povo, e por um nome, e por um louvor, e por uma glória, porém eles não deram ouvidos. Portanto, tu lhes falarás esta palavra. Assim diz o Senhor Deus de Israel: toda garrafa será preenchida com vinho. E eles te dirão: não sabemos nós certamente que toda garrafa será preenchida com vinho? Então tu lhes dirás: assim diz o Senhor: eis que eu encherei de embriaguez a todos os habitantes da terra, mesmo os reis que se assentam sobre o trono de Davi, e os sacerdotes e os profetas, e todos os habitantes de Jerusalém. E eu os arremessarei violentamente um contra o outro, até os pais e os filhos juntamente, diz o Senhor. E não terei piedade, nem pouparei, nem terei misericórdia, porém os destruirei. Escutai e dai ouvido. Não sejais orgulhosos, pois o Senhor falou. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão, e antes de vossos pés tropeçarem sobre os montes escuros, e antes que, ao procurar por luz, ele a transforme em sombra de morte, e a torne em densa escuridão. Porém, se vós não ouvirdes isto, minha alma irá chorar em esconderijos por causa do vosso orgulho. E meu olho chorará dolorosamente, e se desfará em lágrimas, porque o rebanho do Senhor foi levado cativo. Dize ao rei e à rainha: humilhai-vos, assentai, pois vossos principais irão vir abaixo, até a coroa de vossa glória. As cidades do sul serão trancadas, e ninguém as abrirá. Todo Judá será levado cativo, sim, ele será inteiramente levado cativo. Erguei vossos olhos e observai aqueles que vêm do norte. Onde está o rebanho que te foi dado, teu lindo rebanho? O que tu dirás quando ele vier te punir? Pois tu mesmo os ensinaste a ser capitães e chefes sobre ti. Não te tomarão as tristezas como uma mulher em trabalho de parto? E se tu disseres em teu coração: por que razão vêm essas coisas sobre mim? Por causa da imensidão da tua iniquidade. São as tuas saias expostas e teus calcanhares desnudados. Pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então podeis vós também fazer o bem, acostumados que estáis a fazer o mal. Portanto, eu os espalharei como o restolho, que perece pelo vento do deserto. Este é teu quinhão, a porção que te é medida por mim, diz o Senhor. Porque tu esquecestes de mim e confiaste em falsidade. Portanto, descobrirei as tuas saias até a sua face, para que tua vergonha possa surgir. Eu vi os teus adultérios e os teus relinchos, a luxúria da tua prostituição e tuas abominações sobre as colinas dos campos. Ai de ti, ó Jerusalém, não te purificarás? Quando será isto? Jeremias 14. Palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da escassez. Judá chora e os seus portões definham. Eles sentam-se de luto no chão, e o clamor de Jerusalém está subindo. E os seus nobres enviaram seus pequeninos às águas. Eles vieram às covas e não encontraram água. Eles retornaram com seus vasos vazios. Eles ficaram envergonhados.
e perplexos, e cobriram suas cabeças, porque o chão está rachado, pois não houve chuva na terra. Os lavradores ficaram envergonhados e cobriram suas cabeças. Sim, a corça também pariu no campo e o abandonou, porque não havia grama. E os jumentos selvagens permaneceram nos lugares elevados. Eles aspiraram o vento como dragões. Os seus olhos desfaleceram, porquanto não havia grama. Ó Senhor, embora nossas iniquidades testifiquem contra nós, faze tu isto por causa do teu nome, pois nossas apostasias são muitas, nós pecamos contra ti. Ó esperança de Israel, e Salvador seu no tempo de aflição. Porque serias tu como um estrangeiro na terra e como um estrangeiro que desvia para passar a noite? Porque serias como um homem cansado, como um homem poderoso que não pode salvar. Contudo, ó Senhor, estás no meio de nós, e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos abandones. Assim diz o Senhor para este povo: pois que tanto amaram perambular, eles não contiveram seus pés, logo o Senhor não os aceita. Ele se lembrará agora da iniquidade do povo e visitará os seus pecados. Então disse-me o Senhor: não ores pelo bem deste povo. Quando jejuarem, eu não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem oferta queimada e uma oblação, eu não os aceitarei. Porém, eu os consumirei pela espada e pela fome e pela peste. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem: vós não vereis a espada, nem tereis fome, porém eu vos garantirei a paz neste lugar. Então disse-me o Senhor: os profetas profetizam mentiras em meu nome, eu não os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Eles vos profetizam falsas visões, adivinhações e coisas que não existem, e o engano dos seus corações. Portanto, assim diz o Senhor a respeito dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha enviado. Contudo dizem: espada e fome não haverá nesta terra. Pela espada e fome serão estes profetas consumidos. E o povo a quem eles profetizam será expelido nas ruas de Jerusalém, por causa da fome e da espada, e não terão ninguém para os enterrar, eles, suas esposas, nem seus filhos, nem suas filhas, pois eu irei derramar sobre eles a sua perversidade. Portanto, tu dirás esta palavra: meus olhos desfaleceram em lágrimas, noite e dia, e não cessarão, porque a virgem filha do meu povo está ferida com uma grande brecha, por um golpe muito doloroso. Se eu saio para o campo, então observo os mortos pela espada. E se adentro a cidade, então vejo aqueles debilitados pela fome. Sim, tanto o profeta quanto o sacerdote vão rodeando a terra que eles não conhecem. Rejeitaste tu a Judá completamente, ou tua alma despreza a Sião? Por que nos afligiste e não há cura para nós? Nós procuramos a paz e não há bem. E para o tempo de cura, eis o problema. Não nós reconhecemos, ó Senhor, nossa perversidade e a iniquidade dos nossos pais, pois nós pecamos contra ti. Não nos detestes por causa do teu nome, não tragas vergonha sobre o trono de tua glória. Lembra-te, não quebres o teu pacto conosco. Haverá porventura dentre as vaidades dos gentios alguém que possa fazer chover? Ou podem os céus produzir chuva? Não és tu, ó Senhor nosso Deus? Portanto, nós esperaremos por ti, pois tu fazes todas estas coisas. Jeremias 15. Então disse-me o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, ainda assim minha mente não poderia estar a favor deste povo. Lançai-os para fora da minha presença, e que eles saiam. E será que se eles disserem para ti: para onde nós sairemos? Então tu lhes dirás: assim diz o Senhor:
Os que são para a morte, em direção à morte. Os que são para a espada, em direção à espada. E os que são para a fome, em direção à fome. E os que são para o cativeiro, em direção ao cativeiro. E eu irei determinar sobre eles 4 categorias. Diz o Senhor: a espada para matar, e os cães para rasgar, e as aves do céu e os animais da terra para devorar e destruir. E farei com que sejam removidos para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, o filho de Ezequias, rei de Judá, por aquilo que ele fez em Jerusalém. Pois quem terá piedade de ti, ó Jerusalém? Ou quem irá lamentar por ti? Ou quem se desviará para perguntar como tu estás? Tu me abandonastes, diz o Senhor. Tu retrocedeste, portanto, eu estenderei a minha mão contra ti e destruirei. Eu estou cansado do arrependimento. Eu os abandonarei como um leque nos portões da cidade. Eu os privarei de filhos. Eu destruirei o meu povo, uma vez que eles não retornam dos seus caminhos. Suas viúvas aumentaram em número diante de mim, mais que a areia dos mares. Eu trouxe ao meio-dia um saqueador contra a mãe dos jovens. Eu o fiz atacá-la de repente, e a cidade aterrorizou-se. Aquela que deu à luz 7 enfraqueceu. Ela entregou o espírito. O seu sol se pôs enquanto era ainda dia. Ela ficou envergonhada e confundida. E o seu remanescente eu entregarei à espada perante os seus inimigos. Diz o Senhor: ai de mim, minha mãe, que me deste à luz, um homem de discórdia e um homem de contenda para a terra toda. Eu não tenho emprestado com usura, nem os homens me emprestam com usura. Contudo, cada um deles me amaldiçoa. O Senhor disse: verdadeiramente isto irá, bem com o teu remanescente. Verdadeiramente farei o inimigo suplicar a ti no tempo do mal e no tempo da aflição. Pode o ferro quebrar o ferro do norte e a espada? Teus bens materiais e teus tesouros eu darei por despojo sem preço. E isto por todos os teus pecados em todas as tuas fronteiras. E eu te farei passar aos teus inimigos para uma terra que não conheces, pois um fogo acendeu-se em minha ira e queimará sobre vós. Ó Senhor, tu sabes, lembra-te de mim e visita-me, e vinga-me de meus perseguidores. Não me arrebates por tua longanimidade. Sabe que por causa de ti tenho sofrido repreensão. Tuas palavras foram encontradas, e eu as comi. E tua palavra foi para mim a alegria e júbilo do meu coração, pois eu sou chamado pelo teu nome, ó Senhor Deus de Israel. Eu não me assentei na assembléia dos zombadores, nem me regozijei. Eu me sentei sozinho por causa da tua mão, pois tu me encheste com indignação. Porque é a minha dor perpétua e minha ferida incurável e recusa-se a ser curada. Seria tu, para mim, como um mentiroso e como águas que falham? Portanto, assim diz o Senhor: se tu retornares, então te trarei novamente, e tu permanecerás diante de mim. E se tu separares o precioso do vil, tu serás como minha boca. Deixa-os retornar para ti, porém não retornes tu para eles. E eu farei de ti, para este povo, como um muro fortificado de bronze, e eles lutarão contra ti, porém não prevalecerão contra ti. Pois eu estou contigo para te salvar e para te livrar, diz o Senhor, e livrar-te-ei da mão do perverso e redimir-te-ei da mão do terrível.